Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, quando a gente abre as redes sociais, principalmente o X, né, que é uma rede de bolsonaristas, eles estão lá cheios de gente espalhando que o Brasil está quebrado, que o Lula quebrou o Brasil, tem gente saindo do Brasil, o Brasil vai virar uma Venezuela, aquele mesmo lenga-lenga mentiroso de sempre deles, né? É que eles não aceitam que o Lula sabe governar o Brasil e o Bolsonaro não. Então vamos ver alguns dados aqui do Lula quebrando o Brasil. Aqui ó, o PIB do Brasil. Ó. O Brasil cresce o mesmo que o da China no terceiro trimestre. Aqui é o terceiro trimestre, pessoal, porque o quarto trimestre termina hoje, tá? Então a gente só vai saber agora no ano que vem. Mas já no terceiro trimestre a gente cresceu igual ou mais que a China. O ranking da agência classificadora de risco Austin Hantings mostra o Brasil na 10ª posição, ao lado de China e Israel. Lembrando que o Bolsonaro tirou o Brasil das 10 maiores economias do mundo, né? Aqui eles mostram até uma foto aqui, ó, da 25 de março, da movimentação como estava cheia lá quando foi feita a reportagem. Então, esse é o Brasil quebrado do Lula. A taxa de desemprego, pessoal, chegou a ser a menor da história. Ficou 6,1% no trimestre, até novembro, a menor da série histórica. Ó, em igual período de 2023, a taxa de desemprego estava em 7,5%, já era do governo Lula, e já estava baixa. No trimestre encerrando em outubro de 2024, a taxa de ocupação já estava em 6,2%. Ou seja, uma das menores taxas de desemprego da história do Brasil. Tanto que o Chupetinha agora quer fazer uma CPI para investigar os centros de pesquisa, porque eles acham que é mentira. O Bolsonaro também falou que é mentira. Só que no caso, pessoal, o Bolsonaro também usava a mesma taxa do IBGE para falar de desemprego e a metodologia do IBGE era a mesma. A verdade é que eles estão inconformados que o Lula baixou o desemprego e isso ele pode fazer ele ser reeleito de novo ou eleger um sucessor. Então eles estão desesperados, tá? Vamos ver aqui, ó. A taxa de desemprego está tão baixa, pessoal, que já está faltando mão de obras em alguns setores, como na construção civil. Ó. Escassez de mão de obra eleva custos na construção. Ó, quesitos especiais introduzidos na sondagem de construção de junho de 2024 mostra que a maioria das empresas de construção teve dificuldades em contratar trabalhadores qualificados nos últimos 12 meses. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem tanta gente empregada que eles estão com dificuldade de arrumar profissionais para tocar a construção civil. Mestre de obras, engenheiro, essas coisas. Porque a taxa de desemprego está quase zero. Tá? Vamos ver a renda aqui. Ó. Renda média per capita no Brasil cresce 11,5% e atinge maior valor em 12 anos. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o valor de 1.848 é o maior da série histórica da pesquisa, que teve início em 2012. Aquecimento do mercado de trabalho e programas sociais como Bolsa Família contribuíram para o avanço. O que quer dizer? Quer dizer que a renda do brasileiro aumentou um pouco pós-Lula, porque ele aumentou o salário mínimo desde o primeiro ano, acima da inflação, coisa que o Bolsonaro não fez em 4 anos. O Bolsonaro foi o único presidente que, em vez de aumentar o salário mínimo, ele diminuiu. Então é claro que com o Lula o trabalhador voltou a ter poder de compra. Tá caro as coisas ainda? Tá caro. Você vai no mercado, você nota que os preços estão altos, mas se não fosse esse aumento aqui que o Lula deu, estaria pior ainda. Imagina se fosse o Bolsonaro no poder sem dar aumento real. Aí que ia ser difícil comprar um arroz, um feijão, um óleo, outras coisas. Aqui diz o que, ó? A posição do Brasil. Antes de apresentar as 10 maiores economias do mundo em 2024, vale destacar que o Brasil voltou para a lista das maiores economias mundiais no ano passado, 2023. E esse ano permaneceu no ranking com uma posição melhor. Atualmente o Brasil está na 9ª posição no ranking de maiores economias do mundo em 2024, com PIB de 1,02 trilhão, ficando à frente de grandes países, como Canadá, Rússia e México. O Brasil cresceu 3,3% do PIB no segundo trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento do consumo das famílias, aqui, ó. As pessoas estão consumindo mais, podendo comprar mais coisas, e investimentos e avanço do consumo do governo. Então, a gente voltou às 9ª economia global, dentre as 10 maiores, coisa que o Bolsonaro tinha tirado. A gente ficou entre a 14ª na época do Bolsonaro. Aqui, ó, faturamento do varejo sobe 13% em setembro. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui, senão não vai dar para vocês verem. Faturamento do varejo sobe 13% em setembro. Vendas em lojas físicas recuam, porque as pessoas estão comprando mais online. O setor de tecidos, vestuário e calçado foi o destaque de setembro, com expansão de 29% no faturamento aqui, ó. Todo mundo comprando, fazendo as compras, e os bolsonaristas dizendo que o Brasil está quebrado. Essa gente é maluca, é caso de psiquiatria, pessoal. Aqui, ó, varejo chega ao fim do ano com alta de 12,2% nas vendas na comparação com 2023, aqui ó, no final do ano. Entre os itens mais procurados pelos brasileiros antes do Natal e do Réveillon estão os eletrônicos, os brinquedos, as roupas e os acessórios. Aqui, ó. Todo mundo comprando tudo.
Não, mas o Brasil está quebrado, a gente está virando uma Venezuela. Ai, vamos lá. O Brasil voltou ao centro do mundo, né? Aqui é o Brasil no G20, onde vieram grandes líderes mundiais para cá. Inclusive veio o Xi Jinping, aqui é o príncipe da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman. Até o Milei veio aqui, cumprimentou o Lula, né? O Milei não gosta dele. Ó, o Justin Trudeau, o Xi Jinping da China, uma das maiores potências global. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, veio aqui no Brasil. O Emmanuel Macron da França veio aqui. O da Índia, né? O Narendra Modi. Até aquela direitista da Itália, que é de extrema direita, veio aqui, ó, Giorgia Meloni. A presidente eleita do México, Cláudia Sheinbaum. O Recep Erdogan da Turquia, enfim. O Putin não compareceu por causa daquele pedido de prisão dele, né, do Tribunal Penal Internacional. Senão ele teria vindo também. Lembrando que na época do Bolsonaro o Brasil era um pária. O Brasil era isolado mundialmente e ninguém vinha no Brasil. E nem convidava o Brasil para nada. Então o Brasil voltou. O dólar teve uma alta, né, que é motivo do escândalo dos bolsonaristas. Haddad diz que dólar fechou 2024 forte no mundo todo. Isso é verdade, pessoal. Não é só no Brasil. Tanto que a Argentina, que os bolsonaristas adoram elogiar a Argentina, aqui ó. A Argentina vende o maior volume de reservas cambiais desde 2019. Banco Central Argentino anunciou que vendeu 599 milhões de dólares, bem mais que o Brasil, em reservas cambiais. Por quê? Porque o dólar teve uma alta no mundo todo. Agora, por que no Brasil isso foi sentido mais, pessoal? Porque o Brasil importou mais do que exportou. Então, se a gente importa muita coisa, a gente manda dólar para fora. Por exemplo, a gente comprou muito carro chinês, aquele da Baidu. Então, para comprar o carro chinês, a gente tem que pagar em dólar. Então, o Brasil mandou muito dólar para fora, para a China, automaticamente diminui o número de dólar aqui dentro. Então, isso é demanda, né? Oferta e procura. Então, como a gente importou mais do que exportou, é claro que deu essa altinha no dólar, além do fator internacional. O Trump ameaçando taxar todo mundo. Então isso é perfeitamente normal, tá? Mas o Banco Central também está vendendo dólar aí, tentando segurar o dólar, e logo ele se normaliza. O dólar é flutuante. Logo entra mais dólar aí no país, aí ele volta ao normal, até patamares menores. Não é o fim do mundo, como os bolsonaristas vão entender. O Bolsonaro subiu bem mais e eles não faziam esse escândalo todo. A taxa de juros também terminou em alta. Ela está em 12,25 por ano. Foi a última reunião do Copom em 11 de dezembro. É o terceiro aumento consecutivo da taxa. Isso aqui também é normal, pessoal, porque como a inflação passou um pouco da meta, que a meta é 4 ponto alguma coisa, ele passou um pouquinho esse ano, então o Banco Central vê como saída aumentar a taxa de juros. Isso não é nada. No governo Lula passado, a taxa de juros chegou a 26%. E não era o fim do mundo. O Brasil estava normal, muito bem. Tanto que no governo Bolsonaro, olha quanto é que ele entregou a taxa de juros. Ó. Ele entregou a 13,75. Bem maior do que agora no governo Lula. Tá? E mesmo assim os bolsonaristas ficam aí fazendo escândalo. Ei, o Lula está quebrando o Brasil. Olha aqui quanto que o mito deles entregou. Sendo que ele pegou a taxa de juros, ó, 6,5 ao ano. Aí, claro, eles vão vir com aquela desculpa de pandemia, né? A pandemia é desculpa dos bolsonaristas para tudo, né? Tudo que o Bolsonaro fez de errado no governo, a culpa é da pandemia. Pois é. E por fim, pessoal, é isso aí. Mais um ano terminamos. Todos os índices econômicos muito bom. Trabalhador empregado, aumento de renda salarial, aumentou as vendas no varejo, aumentou o emprego, tanto que está faltando mão de obra em certos setores, como a construção civil. O Brasil voltou ao cenário global, vários líderes mundiais vieram aqui, convidaram o Lula para ir em outros lugares, o Brasil finalmente está entrando nos eixos. Só o dólar que termina o ano um pouquinho alto, hoje ele estava 6,18, e a taxa de juros também, mas nada que não possa mudar, né, pessoal? Afinal, o Lula já governou para o Brasil outras vezes, e ele pegou taxas bem mais altas que essa, e ele conseguiu reduzir. Então é só uma questão de alguns ajustes, tal, talvez importar um pouco menos para exportar um pouco mais, fazer alguns ajustes. Logo até o final do ano que vem, essa taxa aqui pode voltar até a 6 e pouco ou menos do que de quando o Bolsonaro pegou o governo, tá bom? Então vamos aguardar, mas no geral o Brasil não está quebrado, o Brasil está ótimo, o Brasil está crescendo tanto quanto uma China hoje em dia, e espero que ano que vem cresça muito mais. E os bolsonaristas que vão tomar banho, né, que eles vivem numa realidade paralela. O Brasil está quebrando. É tudo uma gente maluca, né, pessoal? Não tem nem como ter diálogo com o bolsonarista. Eles vivem num mundo paralelo, um mundo de ódio ao Lula e num mundo onde o Brasil deles está quebrado. Mas só na cabecinha oca deles, né? Felizmente o Brasil está muito bem. Imagina se fosse o genocida presidente. Essa taxa aqui, ó, que ele entregou a 13, já estaria a 15 ou 20, se fosse o Bolsonaro. A inflação já estaria lá no teto. Tá? O Brasil estaria isolado. Nem o G20 teria acontecido no Brasil, ou ninguém teria vindo para cá. Só um Milei. E ele ainda está falando: o Brasil está quebrado, cara. Eu não posso fazer nada. É mole ou quer mais, pessoal? Então tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Desejo um feliz ano novo para vocês, um bom 2025. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.